Mostra aqui, por favor. Quero entrar nessa história aqui agora. Nós temos novidades para você desse homem que é um dos mais procurados. É um dos mais procurados hoje no Paraná, Santa Catarina. Há uma suspeita que tenha ido para São Paulo. Passa a ser procurado pela polícia em todo o Brasil. Segura o texto. Nós estamos falando do suposto serial killer, que é suspeito de matar pelo menos 3 homossexuais em Curitiba e em Santa Catarina. José Tiago Soroca já é considerado um dos homens mais procurados pela polícia do Paraná. Nós estamos falando, será que é de um psicopata, de um maníaco que está solto nas ruas? O perfil dele vai ser traçado já por um especialista aqui no estúdio. Será que ele está escondido em Curitiba? Campo Magro, polícia já foi? Santa Catarina? São Paulo? Você vai ver agora na reportagem do Tiago Silva os detalhes do caso e entender quem é o homem que está por trás de todos estes crimes. Reportagem no ar. José Tiago Correia Soroca, de 33 anos, é o homem mais procurado pela polícia neste exato momento. Por anos, José Tiago morou em Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. Lá, ele conheceu uma jovem, casou e teve um filho. No bairro onde morou, muita gente se surpreendeu com o rumo que a vida de José Tiago tomou. Quando o senhor viu na notícia na televisão de que ele estava matando todo mundo, o que o senhor pensou? Surpreendeu. Não parecia que era ele. Um pouco antes de entrar definitivamente para o mundo do crime, José Tiago levou a vida de um homem trabalhador. O ex-sogro chegou a construir uma casa para ele. Fui lá, comprei, os caras estavam vendendo, fui lá, comprei a casinha, coloquei eles lá dentro. Fui lá construir a casa, eu construí. Tá vendo? Não dá para entender, cara. Ele jogou tudo fora. Tudo fora. Não dá para entender. Pai de 2 filhos, uma criança de 7 anos e outra de 4, José Tiago não aparece para ver os filhos faz tempo. Eu acho que ele nunca se preocupa com ele, né? Porque na hora que não passou um aniversário com o filho, eu acho que... 4 anos, ele passou. 4, ele passou. E o filho às vezes pergunta pelo pai. Direto. Ao ser expulso da casa do sogro, José Tiago foi para Colombo. Lá, ele se envolveu com o tráfico de drogas. E ali começou sua vida no mundo do crime. José Tiago foi preso um dia depois de roubar um motorista de aplicativo. No momento de aflição, eu precisava levar esse veículo, né, até certo ponto, porque meus familiares em si, na verdade até eu estava correndo risco. Eu creio que eu tenha puxado ele para fora do carro nessa situação e eu acho que eu devo ter apertado um pouco a mais, ele chegou até a apagar ali no momento. José Tiago não ficou muito tempo preso, ganhou o direito de responder ao processo em liberdade e agora começou a matar. 30 pessoas foram ouvidas na DHPP. Há relatos que em 2018 ele tentou matar um homossexual, mas só agora, em 2021, que José Tiago mostrou toda a crueldade. Ele teve essa frieza de falar para a vítima, enquanto ela estava sob seu poder, de que ele era o coringa. A vítima até o questionou. Ele falou, eu gosto de matar, eu mato porque eu gosto. A primeira vítima dele foi Davi. O enfermeiro trabalhava no Hospital do Trabalhador. Conheceu José Tiago pelas redes sociais. Imagens mostram a chegada do assassino na casa da vítima. Ele permaneceu no apartamento de Davi algumas horas. Depois de matar o enfermeiro, José Tiago fugiu em direção ao Parolim, carregando uma bolsa com pertences da vítima. Uma semana após matar o enfermeiro, José Tiago volta às redes sociais. Cruza o caminho dele o estudante de medicina Marco Vinícius. Natural do Mato Grosso, Marco estudava aqui em Curitiba e morava sozinho. Ao entrar no condomínio com facilidade, ele repete o mesmo ritual de conquistar a vítima, terminando em asfixiar e depois com a morte do estudante. Ele trata bem a vítima no primeiro momento. E daí ele pergunta como é que a vítima gosta de praticar sexo, se tem alguma preferência. A vítima explica do jeito que gosta. Ele pede para que a vítima tire a roupa, fique de costas para ele, ou seja, deixa a vítima bem fragilizada, bem vulnerável, momento em que ele aplica o mata-leão.
Essas imagens do dia 11 de maio são as últimas imagens de José Tiago. Ele entra num condomínio no bairro Bigorrilho, aqui na capital. O objetivo era matar mais uma pessoa que ele conheceu pela internet. Mas neste prédio, a pessoa conseguiu se livrar dos braços do agressor, lutou com ele e José Tiago fugiu. Não descartamos a possibilidade de terem outras vítimas, seja consumadas ou tentadas. Já recebemos informações aí de que possivelmente ele atacou outras pessoas, a grande maioria aí desses outros casos aqui na cidade de Curitiba. José Tiago Correia Soroca está foragido. A polícia já sabe que ele ficou escondido no Parolim. Após a repercussão do caso, José Tiago foi expulso do bairro pelos traficantes. José Tiago, então, escolheu um hotel, onde passou uma noite. Ele saiu do hotel devendo R$ 23 e simplesmente desapareceu. Descobriu-se que esse homem tem outras passagens pela polícia. Tem o caso do motorista do Uber. Ele está sendo procurado. Estava vivendo num hotel aqui também em Curitiba. Eu trouxe ontem para você o relato de uma das vítimas. Uma pessoa que conviveu com ele e que falava, inclusive, da maneira como ele olhava para ela nesse evento. Como ele olhava para essa pessoa nesse evento. Que era um misto de vou te pegar com vou te matar. Nós convidamos hoje para conversar conosco aqui no Balanço Geral para tentar entender um pouco do perfil, do comportamento desse homem, o psicólogo forense Rodrigo Soares Santos, que é especialista em comportamento. Falei certo, doutor? Pode ser. Certinho? Sou psicólogo aí. Psicólogo, mas o nome eu falei certo, né, doutor Rodrigo? Certinho. Sim, Rodrigo Soares Santos. Tá certo, Rodrigo. Ele é nosso convidado para ajudar a gente a tentar entender. Doutor Rodrigo, obrigado pela sua participação aqui, por conversar comigo, com a doutora Márcia, com toda a nossa equipe. A gente observa nesse homem esse comportamento, esse mix, né? Nesse olhar, nas atitudes dele. Em determinados momentos, um cara dócil e, em outro momento, um homem violento. O que dá para dizer do José Tiago? Boa tarde a todas, a todos. Obrigado pela gentileza novamente do convite que vocês me fizeram, né? A gente pode fazer algumas inferências a partir da reportagem e do que a literatura fala a respeito do comportamento de um suposto serial killer. A gente não sabe se ele é de fato, né? Porque não tem uma terminologia, uma definição única do que a gente chama de serial killer. O que a gente pode entender desse caso aí? Provavelmente, né, e quase que certamente, ele tem uma personalidade antissocial, que é o que a gente chama de psicopatia, né? Não creio nem que ele seja homoafetivo, nem homossexual. Também não creio que ele seja um homofóbico. Eu acho que ele tem aquilo que se entende dentro do transtorno da personalidade antissocial, né, de uma versatilidade criminal. É um oportunista e vai atrás da oportunidade que surge. Então, a partir do momento que você consegue fazer contato com alguém por meio de um aplicativo, sem uma vinculação, né, é uma vítima mais vulnerável, né, e ali ele pega o que ele quiser, né? Então, se a gente for falar, por exemplo, do histórico dele, né, a reportagem já diz versatilidade criminal, estilo parasitário de vida. Provavelmente esse rapaz tem uma série de fracassos afetivos, laborais também, difícil de manter um trabalho, difícil de manter um relacionamento. Isso não é uma predição do comportamento dele, mas é o que a literatura nos fala a respeito do transtorno antissocial de personalidade, né? Então, o matar ou não é apenas um passo a mais numa personalidade, né, que parece já ter uma predisposição grande para esse tipo de comportamento. Agora, o que a gente já ouviu, inclusive aqui, de pessoas ligadas a movimentos homoafetivos e tal, tudo mais, que talvez ele tivesse reprimido dentro de si alguma coisa. Ele demonstrava, inclusive, nas relações e nos eventos por onde ele passava, ele deixava claro que ele era heterossexual. Mas as pessoas pensavam assim, que ele tinha reprimido algum sentimento, algum sentido, alguma coisa dentro dele. Pode ser também isso ou não, doutor Rodrigo? É possível que sim, mas eu não acredito nisso, né? Porque muitas vezes o indivíduo ele deixa de viver sua sexualidade e isso acaba trazendo problemas para ele, né? Mas não necessariamente ele vai matar alguém em função disso. É necessário uma série de fatores para fazer com que o indivíduo mate de forma seriada. Por exemplo, o caso do John Wayne Gacy nos Estados Unidos, na década de 70, 80 mais ou menos,
em que ele matava rapazes homoafetivos, homossexuais, né? E ele tinha essa característica de comportamento, ele sofreu muito na infância, ele era muito molestado psicologicamente pelo pai, o pai era muito violento. Nesse caso, eu acho que é só uma questão de oportunidade, né? E provavelmente ele deve ter um histórico criminal gigantesco aí que a gente não sabe e outras vítimas devem aparecer. Mas eu não acho que ele seja nem homofóbico, nem homoafetivo ou homossexual aí. Doutor Rodrigo, doutora Márcia, eu sei que a senhora está com uma pergunta na ponta da agulha aí para fazer para o doutor Rodrigo, mas eu quero chamar aqui agora um relato exclusivo de um rapaz que esteve nos braços de José Tiago Soroca e conseguiu escapar. O caso, olha, não foi ontem, não foi mês passado. O caso foi em 2017. O caso foi em 2017. Mas até hoje as lembranças dos momentos de terror que essa pessoa viveu continuam aqui, ó, vivas na cabeça. E depois das reportagens que nós exibimos aqui, ele procurou a nossa equipe e abriu o jogo. Esse maldito tentou fazer algo comigo quando eu morava no Bigorrilho. A minha sorte é que eu me criei na favela, senão eu nem estaria aqui contando isso. Eu conheci ele bem na esquina de casa, tem uns 4 anos já. O cara quase me matou dentro do meu apartamento. Nós trocamos um papo e daí eu levei ele pra minha casa. Quando a gente chegou lá, começamos a se pegar e logo em seguida ele subiu em cima de mim e tentou me imobilizar com as pernas dele. Colocou a mão no meu pescoço e apertou. Eu falei que não curtia brutalidade, mas ele disse que era só tesão. Ele começou a apertar tão forte que meu último suspiro foi criar forças para tirar ele de cima de mim. Consegui jogar ele pro lado. Na época, o cara chegou até quebrar a minha TV. Eu só espero mesmo que encontrem ele, porque eu sei que dentro da cadeia, esse ser vai ter o que ele merece. É um depoimento muito forte. É um depoimento muito forte e isso aconteceu em 2017. Nós estamos em maio de 2021, portanto, há 4 anos aproximadamente. Essa pessoa conversou com a gente e trouxe esse depoimento fortíssimo. Nós preservamos aqui a imagem dessa pessoa e a voz dela. Por isso, o colega nosso fez a narrativa. Mas é um depoimento na íntegra e fortíssimo. E fortíssimo. E isso foi em 2017. E aí você lembra quando eu falei que uma das pessoas que eu conversei, que conhecia o José Tiago Soroca e que conhecia uma das vítimas, disse que ele era manso, dócil na festa, mas que tinha um olhar que não se entendia se queria talvez matar? Essa vítima conseguiu escapar. Mas será que outros conseguiram? Nós temos o caso de 2 aqui em Curitiba, um em Santa Catarina e mais um que a polícia está investigando, que pode ser ele. Segundo a polícia, é esse homem o suspeito de ter cometido esses crimes. Depois desse depoimento, doutor Rodrigo, o que o senhor tem a dizer? É interessante porque eu falei do perfil criminal um pouco, que talvez seja o perfil dele e tal. Então ele deve ter um histórico, além do que apareceu desse rapaz, ele deve ter tido outras tentativas, talvez de homicídio, né, e outro rol de crimes aí, né, que faz parte do quadro da personalidade antissocial aí. Né? Doutora Márcia. Doutor, quando o senhor falou que ele tem uma variedade em relação aos crimes, que esse é o motor dele, né? Mas que ele escolheu essas vítimas, que no caso são homossexuais, muito mais em razão da fragilidade e do fato de estarem no momento vulnerável, quando se encontram com uma pessoa que elas não conhecem, então podemos dizer que também ele pode fazer o mesmo com mulheres que ele encontre também dessa forma, doutor? Sem fazer um pré-julgamento, mas é possível sim que tenha outras vítimas sexuais dele. Talvez crianças, talvez do sexo feminino, não sei, vamos ver o que vai vir por aí. Mas a partir do momento que você coloca alguém que você não conhece dentro de casa, você já se põe numa posição de vulnerabilidade, independente de ser indivíduo do mesmo sexo, um sexo diferente, né? Então a questão é de você tomar cuidado quem você põe dentro de casa, ele sabe disso, né? A pessoa opta por correr esse risco e acaba dando de cara com o indivíduo com uma má intenção, né?
O senhor acha que ele está mais dentro de um perfil que maníaco, psicopata, serial killer? O que o senhor acha? Se fosse para traduzir dentro de um contexto, claro, científico aí, doutor. O termo serial killer ele é muito vasto aí. Talvez a gente possa falar em serial killer, esse é um termo mais cinematográfico aí. Maníaco não, porque a mania ela faz parte do quadro bipolar do humor, do transtorno bipolar. É um indivíduo que perde o controle e acaba tendo atos que são inadequados aí, não necessariamente violentos aí, né? Creio, pela reportagem, que ele tem talvez uma personalidade antissocial e talvez até um transtorno da personalidade antissocial, que é o termo técnico do que a gente chama popularmente de psicopatia. É possível que sim. Muito bem, vamos agora com informações com o Thiago Silva. Deixa o Thiago aqui, traz o Thiago para mim que está colado nesse assunto desde o início. Thiago, quais as novidades das últimas 24 horas? Chega mais, Thiago Silva, conta mais. Pois é, Jássio, eu conversei hoje de uma forma longa com o delegado que está investigando o caso. Em relação às vítimas, o delegado confirma 7 vítimas, 6 oficialmente confirmadas, tá, Jasson? A 7ª vítima seria o ex-patrão dele, o Fábio. O delegado pegou todo o sistema de filmagem do apartamento onde o Fábio morava. O Fábio, que era proprietário de uma revenda de chaveiros em shoppings aqui de Curitiba, e analisou por 24 horas as imagens. Nas imagens analisadas pela polícia, não aparece em nenhum momento no apartamento do Fábio a entrada do José Thiago. Porém, existe uma entrada nesse condomínio pelos fundos e a polícia não descarta a possibilidade de ele ter entrado na porta de trás deste condomínio. Então, o que o delegado precisa é a confirmação efetiva em relação à morte do Fábio. O Fábio foi encontrado morto numa situação duvidosa ao lado de uma porção de drogas. A família procurou a gente aqui do Balanço Geral, disse que o Fábio nunca usou drogas, mas o Fábio era homossexual e tinha contatos com o José Thiago. Então, já são 6 vítimas confirmadas pela polícia e uma 7ª vítima que ainda está sob investigação. Fato novo no dia de hoje, Jasson, é que o José Thiago pode ter investido em amigos das vítimas. Das 3 vítimas que morreram, a de Santa Catarina e as 2 aqui de Curitiba, tanto o estudante de medicina, o Marco Vinícius, como o David, ele roubou os celulares. E a polícia acredita que ele tenha investido, trocado mensagens com amigos das vítimas. E aí a polícia teme que, de repente, ele possa, de alguma maneira, também chegar aos amigos das vítimas que morreram recentemente. E a polícia ainda não tem nenhuma informação concreta do paradeiro do José Thiago. Jasson. Atenção, essa informação que o Thiago Silva traz agora, quentíssima. Esta informação quentíssima sobre esse caso que traz o Thiago Silva. A polícia já trabalha com 6 casos, com 6 mortes. E o suspeito é o José Thiago Soroca. Nós tínhamos 3 casos, agora a polícia já fala que são 6 casos e está investigando o 7º. É isso? É isso, Thiago? Isso. 6 casos confirmados, onde ele matou 3 vítimas. 3 conseguiram sobreviver, isso está comprovado por imagens que foram mostradas. Então, 3 não sobreviveram, 3 morreram, 3 vítimas fatais. 3 sobreviveram, Jasson, e foram à delegacia e prestaram depoimento. O que falta é concluir se a 7ª vítima, o Fábio, que era ex-patrão dele, homossexual, que recebia com uma certa frequência o contato do José Thiago, se o Fábio também foi vítima dele. Por enquanto, são 3 vítimas fatais e pelo menos 3 tentativas. E só um detalhe, Jasson, para você conversar com o psicólogo, a mulher dele também foi uma vítima. Então, você pode colocar a mulher... efetivamente, a mulher não prestou queixa contra ele. Mas a ex-mulher dele, a Luana, moradora na região metropolitana de Curitiba, diz... A família falou aqui, inclusive no Balanço Geral, que ela foi enforcada por ele, que ela apagou uma vez, que ela apagou 2 vezes, pensando que estivesse morta. O José Thiago fugiu, né? Então, tem a questão da mulher ter sido vítima também, da ex-mulher ter sido vítima. Jasson?
Obrigado, Tiago. 30 segundos para a doutora Márcia e para o Rodrigo fecharem esse assunto para mim, por gentileza. Doutora Márcia. Bem, Jason, continua o alerta. Essa pessoa está solta, essa pessoa é contumaz em crimes violentos e, sim, é necessário que essa pessoa seja presa o mais rápido possível como uma questão preventiva. Doutor Rodrigo, para a gente fechar. Eu acho que vale o alerta de você tomar cuidado, óbvio, né, de quem você põe dentro da sua casa. Independente de ser homossexual ou não, você trazer um indivíduo que você não conhece, que você não sabe quem é sempre arriscado. É interessante conhecer antes, em um local público, para daí, né, não se arriscar tanto nesse sentido. Quero agradecer aqui a presença do doutor Rodrigo Soares Santos, ele que é psicólogo forense, especialista nessa área, comportamento, a doutora Márcia e também as informações que chegaram com o Tiago Silva. A gente continua acompanhando esse caso aqui no Balanço Geral.